Renoso. Cena 33. Dahi andando sozinho na floresta cambaleante. 30. Todos mandaram Dahi sair da terra. O monokar decorrer Dahi tecorral ui. Cena 34. Beija-flor pega um raminho e voa. Dahi, na língua teneterrada, significa lua. Pronuncia-se Dahi mesmo, apesar de escrito com Z. A história de Dahi é a história da lua, a origem da lua no céu, conforme vista pelos indígenas Tembé Teneterrada. Teneterrada não significa índio. Teneterrada significa toda a gente. Índio, ou para usar o termo mais politicamente correto, indígena, foi uma classificação arbitrária imposta por europeus que acharam ter chegado à Índia, o país, no século XV e XVI. Mesma época em que massacraram milhares de pessoas, perpetrando o maior genocídio de humanos sobre seres humanos da história. Os Teneterrada escaparam. Hoje, eles têm uma sociedade que compreende 22 aldeias ao longo da Tiargue, a terra indígena Alto Rio Guamá. Localizada no Pará e limitada pelo rio Guamá ao norte e pelo rio Gurupi ao sul, os Teneterradas contam com mais ou menos 350 anos de contato com os Carités, ou homens brancos, como eles chamam. Os Teneterradas têm na aldeia sede, casa de alvenaria e televisão. Mas eles também gostam de ouvir histórias. Eles prestam atenção nas narrativas orais, as vivem. Manhã, meio-dia, de tarde, toda hora comendo, né? Pra gente engordar, né? O bicho comer, né? O bicho comer, né? Aí, bota o dedinho aqui, botava no buraco, né? Aí eles pegavam, botavam o rabinho do calango, né? No buraco, aí tá magrinho, né? Não tá no ponto não, né? Aí tirava o rabo do calango, né? A história de Dahi é uma de suas narrativas prediletas. Ela não conta só a história da lua, mas também a explicação dos Teneterrada para um lado do astro ser mais escuro e o motivo de sempre chover quando a lua cheia surge no horizonte, o que é bastante comum na aldeia sede, por exemplo. Ficou lá tudo com a cara manchada, né? De papo, fica a lua, né? A lua, ela tem manchada, né? Pode olhar assim, ficar olhando que a gente vê um bocado de preto, é mais claro, né? Agora vinha papo que nela pintou, né? Pelo rosto, tudo, né? Aí quando ele tá muito triste, né? Ele chora lá em cima, aí começa a chover, né? Aqui embaixo. Ele chora em cima, aí a água cai aqui embaixo, né? Que é a chuva que cai, né? Para os Teneterrada, é a história da lua, não a lenda da lua. Para eles foi assim que aconteceu. É a verdade, tanto quanto é, para aqueles que acreditam, que a terra tenha se enchido de água em um grande dilúvio e um casal de cada animal ter sobrevivido em um barco junto a uma família humana para assim repovoarem todo o planeta. Quando se usa mitologia indígena, se usa o conceito etimológico de mito, invenção, inverdade, mentira. A mesma coisa com lenda ou folclore, algo inferior, não factual, menos nobre. Da mesma forma que para uns se utiliza o termo e o conceito de arte, e para os indígenas se usa o conceito de artesanato. Quem classifica o que eles fazem de não arte? Quem classifica a arte? Quando o projeto de animação que visava adaptar a história teneterrada da criação da Lua passou como parte da Bolsa de Pesquisa e Criação Artística da Fundação Cultural do Pará,
O nome escolhido do projeto era o poético Céu de Darry. Durante as várias visitas à aldeia, percebemos que mesmo esta animação sendo um produto artístico da indústria cultural, deveríamos reafirmar a posição Tenenterrara de que aquela era a sua história. Aquela é a sua verdade. É nisso que eles acreditam e é isso que devemos contar. O roteiro foi escrito por Kudan Tembé e Ivânia Neves, a partir da forma como era contada por Verônica Tembé, uma histórica líder e pajé dos Tembé Tenenterrara. Escolhemos contar a história da mesma forma que os Tenenterrara contavam às gerações. É claro que, como toda narrativa oral, sempre há várias versões. Esta, no entanto, é uma delas. A história foi gravada em Tupi Tenenterrara por Kudan Tembé, neta de Verônica e uma importante professora da língua. Darry era um menino esperto, era um menino alegre, era um menino bem bonito. Tá, agora ela liga. Darry, Curiueté, Ukiracatu e Purangueté no. De novo. Feliz. Darry. Começamos então a fazer esboços dos personagens em um caderno de viagens. Primeiramente desenhei como achava melhor, mas a cada viagem a campo, fomos adaptando detalhes e características para os personagens se assemelharem cada vez mais aos Tenenterrara. Várias versões foram feitas, inclusive de cenas animadas. Uma das características que inicialmente constavam nos desenhos de personagem eram os indígenas estarem nus. Mas nas entrevistas, os Tenenterrara foram enfáticos de que eles se vestiam. Com isso, gradativamente, os personagens principais foram ficando mais próximos e inspirados visualmente nas pessoas da própria aldeia. Darry foi baseado no professor Bewari Tembé. A tia de Darry foi baseada em Danusa Tembé, ou Neratipiri, seu nome na língua tupi Tenenterrara, que significa sua sobrinha. Maíra, a personificação divina, foi inspirada no pajé Lourival. A velha sábia foi inspirada em Verônica Tembé e Kudan serviu como modelo para a mãe de Darry. Os adereços e cores também são característicos dos Tembé Tenenterrara. Uma questão muito importante para a cosmologia das sociedades indígenas é o grafismo corporal. Muito mais que um adereço, ele é uma forma de comunicação. Alguns são usados somente em momentos especiais. Alguns são proibidos para certos tipos de pessoas, mas todos têm um sentido. Geralmente esquecidos quando outras sociedades representam as sociedades indígenas, os grafismos são elementos essenciais para marcar quem eles são e a forma como eles veem o mundo. No filme, as estrelas são desenhadas com o traço que os Tenenterrara usam no grafismo da estrela. A onça tem suas pintas, como é o grafismo da onça. No storyboard, ou na primeira tradução visual do roteiro, muito foi discutido. Várias cenas foram pensadas e repensadas. Uma delas é a sequência que mostra Darry como um herói, fazendo coisas boas. Pensamos em várias possibilidades para isso. Darry correndo pela mata, sendo mais forte que os outros indígenas em combates físicos, lutando com uma cobra ou caçando uma anta, que é um animal muito importante para os tupis. Mas das possibilidades levantadas, a escolhida foi o enfrentamento com uma onça, já que esse é um dos maiores medos das crianças Tembé. Durante a oficina na aldeia sede, desenhar onças foi uma das coisas que empolgou muito os pequeninos. Mas como faríamos isso? Como se enfrenta uma onça? Inicialmente no storyboard, Darry jogaria a lança, mas vimos que isso era uma bobagem. Eu não posso jogar, a lança
na onça, porque se eu jogar a lança na onça, se eu errar, aí eu fico desarmado. Então eu tô dando, aí eu tenho 100% de perca para a onça. Então eu tenho que ficar com ela, né, para me proteger. A oportunidade que eu tiver, que ela me dê chance, aí sim, aí eu sango ela. Geralmente a pessoa sangra nisso assim, ou então debaixo da costela, né, para poder ser seguro mesmo. E aí, se eu furar ela pela parte de trás, eu também estou dando a oportunidade dela chegar em mim. Eu tenho que furar ela numa parte dela que fique mais perto da boca dela. Ela não tem a oportunidade de jogar, sabe? Então, se ela jogar aqui, para onde ela jogar, eu tenho que estar se preparado. A partir do storyboard, prevemos o tempo de cada cena e o ritmo de toda a animação por meio do Animatic, montado e animado por Marcos Vinícius de Oliveira. Darry desejou dormir com sua tia. Para os Teneterrara, Darry não podia ficar com sua tia, mas Darry teimava muito. A animação foi feita no estilo tradicional 2D, quadro a quadro, frame a frame, numa cadência de 12 desenhos por segundo. Usando mesas digitalizadoras, os desenhos foram construídos diretamente no computador por Vitor Oliveira, Mário Aires e eu, Otoniel Oliveira. Em algumas cenas, usamos a estética dos contornos variantes, que é feita pela alternação de 3 desenhos da mesma imagem para passar a ideia de vibração. Respeitando o estilo que os Tembé Teneterrara usaram na oficina, os cenários do curta foram feitos com lápis de cor pintados à mão, com muita habilidade por Andrei Miralha. Andrei não gosta muito de desenhar no computador. Eu acho chato. Desenhar no computador é chato. Não tem nuance, né? Eu tenho firmeza na mão para desenhar com lápis, mas no computador a gente faz um traço e ele não fica bom. Aí faz de novo. Aí com lápis não, a gente faz o traço, aí já sai legal. Mas a proposta também do projeto era usar o lápis de cor mesmo. Desde o início, era de usar os personagens feitos digitalmente com os cenários em pintura, né, com lápis de cor, como foram feitas as pinturas com as crianças na aldeia. Os desenhos dos cenários foram depois digitalizados e montados nas cenas animadas. Por fim, o editor substituiu as cenas do Animatic, fazendo os ajustes na composição. A trilha sonora foi desenvolvida em 2 etapas. A primeira foi com a captura de som direto na aldeia durante a festa do Muquiado. Um grande evento que dura uma semana inteira, com cantos
e ritmada ao som de passos e dos maracás. A outra foi no estúdio, com o compositor Leonardo Venturiari desenvolvendo a música original a partir de instrumentos Teneterrara. Eu acho que o maracá entra antes, até. A história de Dahi não tem uma lógica na forma que estamos acostumados a consumir na indústria cultural hegemônica. Não há mocinhos e bandidos, bem ou mal. Nem sequer uma moral que ressalta alguma ideologia eurocêntrica. Esse não é um desenho da Disney. É uma narrativa, uma história Teneterrara, da forma como eles contam e da forma que merecemos e precisamos ouvir. Tá aí? Pegando pra caixar de cantar. Oi,